informação que a gente tem é que o Bahia vai formalizar uma proposta para o Nestor nos próximos dias. Queria saber de como é que está essa negociação, se já chegou algo em vocês de fato, e se é um jogador que, tendo em vista o limite de gasto, vocês estão dispostos de fato a vender. Na verdade, ainda não chegou nada oficial. O que existe, que nós sabemos que há um interesse, que tem uma... Até porque o Rogério Ceni é técnico, conhece muito bem o Nestor, um ativo nosso importante. Mas o futebol é assim, se vier uma proposta, se ela vier oficializada e que seja bom para o São Paulo e bom para o atleta também, ele pensa na carreira. Né? O Nestor foi fundamental, fez o gol do campeonato, mas é uma pessoa que eu sempre brinco que os meninos de Cotia devem voar, né? Eles devem ganhar o mundo. E no caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar, desde que seja boa para o clube, mas não chegou nada oficialmente. Júlio, como é que a comissão técnica vê essa pré-temporada que vai ser realizada nos Estados Unidos, uma antecipação do Campeonato Paulista que vocês conseguiram adiar ali um pouquinho a estreia do São Paulo? Como foi essa conversa com o Luiz Zubeldia sobre o Campeonato Estadual? Olha, o Zubeldia e a comissão, eles têm tido uma compreensão muito grande, entendendo as questões do Brasil de calendário, mas também entendem que nós, dirigentes, estamos lutando para a melhoria da condição do atleta. Vocês viram as nossas manifestações no sentido de não entender esse absurdo que se pretendia começar os estaduais dia 8 de janeiro. Seria um desserviço. Já é apertado o dia 15, que no nosso caso pode ser dia 19, enfim. Mas nós estamos compreendendo a situação e acreditando também que a comissão técnica, nesse período, vai preparar o time nas suas alternativas várias que tem hoje no elenco, para tentar começar uma temporada equilibrada e que não comprometa a questão física dos jogadores. Ô Júlio, indo nessa linha de planejamento para 2025, quais as posições carentes que vocês detectam? Já tem rolado conversas com o Zubeldia nesse sentido? Óbvio que os gastos serão menores nos próximos anos do São Paulo, mas ainda assim, oportunidades de mercado vão ser vistas, e quais posições especificamente que você considera importante buscar? Olha, nós sempre discutimos com eles, e já começamos esse planejamento com o Zubeldia, com sua comissão, com o município, os diretores, no sentido de entender que com a saída do Wellington, a lateral esquerda é uma necessidade, a lateral direita também nós precisamos reforçar, e a zaga também composta, o meio campo mais ou menos organizado. Talvez o meio armador seja um jogador que faça a criatividade no campo. Então, eu estou colocando assim, de forma bem simples, claro, sem falar todo o planejamento, porque tem questões sigilosas, mas a olho que o torcedor conhece, nós precisamos de laterais, nós precisamos talvez de um meia criativo. Tentamos que esse meia fosse o Rames, não deu certo. Né? Uma pessoa que tem qualidade que ele tem, né? Que tenha desenvolvimento esportivo de alta performance. Esse é o nosso sonho de consumo. É fácil? Claro que não. Nós temos limitações e não é só nós, né? Todos nós temos, a não ser os clubes que têm já uma outra composição de ter feito o que nós estamos fazendo agora no passado. Em cima de mercado, Júlio, o Wendel é sempre o nome especulado também, que sai na imprensa e redes sociais. Como é que você lida com essa conversa com ele e tem de fato uma negociação em curso ou só informalidade até o momento? Olha, o Wendel eu sempre gostei, toda a nossa comissão gosta, a nossa diretoria. Eu conheci pessoalmente na Copa América e tive momentos de conversa com ele, com o nosso goleiro Rafael, que são amigos, e eu senti que ele, se vier ao Brasil, ele tem muito interesse em vir para o São Paulo. Agora, é aquela coisa que quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam, pô, o presidente está falando de futebol dinâmico, é mesmo. De repente, se ele tiver alguma proposta no outro centro, na Europa, que continue por lá, vai pesar bastante na decisão. Mas nós estamos conversando. A conversa não chegou num ponto maduro de proposta, mas estamos conversando no sentido para que ele converse com a família. É o mesmo processo que aconteceu com o Lucas. E nós acreditamos muito no potencial do Wendel. Agora, futebol e negócio de futebol é só quando tiver tudo apalavrado e assinado. O presidente, dentro das respostas que você deu para o colega aqui, vocês trabalham com um número máximo de contratações que o São Paulo vai poder fazer na próxima temporada, até por causa da criação do fundo, pagamentos de dívida, vai ter um limite aí de contratações? Sim, nós temos um limite, que é um valor cifrado no orçamento, e cumprir o orçamento. Isso não vai também paralisar a questão do elenco. Futebol tem chegadas e partidas.
tem jogador 1, 2, 3, 4 que podem sair e pode chegar 1, 2, 3, 4. O que interessa é que a composição do elenco ela está bem formatada. Se você analisar bem, nós temos hoje uma zaga completa, precisamos reforçar as laterais e o meio. As extremas hoje nós temos o Ferreirinha do lado esquerdo, que joga o William também, se precisar. Do lado direito tem o Rato, tem o Eric, e tem o Henrique, ainda o menino da base. Lá nós temos o Caleri e o André Silva. Então é um elenco que tem aí boas opções. Então talvez pontualmente 3 posições, eu acho que pode ajudar bastante nesse elenco. Agora a limitação orçamentária e a criatividade, porque você pode contratar com empréstimo, pagando depois o fluxo, se ele performar, o jogador candidato a jogar no São Paulo. Ou você parcela, quer dizer, você tem instrumentos que você não oprime a pressão orçamentária. E a nossa área de futebol é muito criativa, ela vai buscar essa alternativa e nós vamos ficar atentos. O que nós não podemos é fazer nenhum ato fora da curva. Veja, esse ano nós vamos ter um grande déficit, tudo o que foi planejado mesmo, porque nós não vendemos ninguém, apostamos muito naquelas conquistas importantes que foi a Copa do Brasil, Supercopa, antes do Paulistão, e agora nós vamos observar a prioridade de um equilíbrio financeiro, mas trazendo jogadores com perfil competitivo. Nós não podemos esquecer que assim chegou o Alisson, assim chegou o Rafael, que foi para a seleção brasileira, e tantos outros, que eram jogadores que não eram nem badalados, aliás, não eram apostas aceitáveis por uma grande parte da crítica, o que é normal, era uma avaliação de jogadores que vieram da segunda divisão. E quando você vê o Alisson voltar no tempo recorde, e eu quero cumprimentar também a nossa área médica, que está conseguindo esse êxito, e o Pablo agora chegando, o time vai ficar mais forte. Então, a complementação com algumas peças vai fazer um time ainda mais competitivo. Ô Júlio, eu queria falar justamente sobre o planejamento desse ano, porque desse ano, os focos, você sempre deixou claro que foi a Copa do Brasil e Libertadores, os mata-matas. Eu queria saber se com o fundo e com o planejamento financeiro para o ano que vem, possa ser o Brasileirão, possa ser principalmente, por exemplo, uma Copa do Brasil ou uma Libertadores em específico. Sabe que é difícil você cravar uma competição? Quando eu vejo que o São Paulo, hoje nessa data, está em 6º lugar do Brasileirão, é a nossa melhor performance dos últimos 3 anos. Então, eu acho que é importante o São Paulo ir bem em todas as competições, dentro do possível. Então, esse ano nós fomos eliminados pelo Botafogo, num jogo dramático, depois com o Atlético Mineiro, mas chegamos firme. E no Brasileiro nós estamos disputando a fase de grupo da Libertadores. O que interessa é nesse calendário, porque se você estipulou uma prioridade, e se você não vai bem nessa prioridade, você abandonou as competições importantes, que é o Brasileirão, por exemplo. Então nós temos que fazer um planejamento que contemple o quê? Um grande elenco, ou elenco que dê alternativa para você fazer, não um rodízio, mas você, conforme a necessidade fisiológica, física, você escalar um ou outro. É muito jogo. Então não dá para a gente dizer assim, olha, vamos priorizar a Libertadores, a Copa do Brasil. Nós vamos tentar priorizar os jogos todos do nosso calendário. Presidente, você citou a lateral direita como uma posição a buscar na próxima temporada. Como é que está a renovação do Rafinha, vocês estão conversando, e aproveitando também sobre renovações do Luiz Gustavo, por favor? Então, no caso do Rafinha e do Luiz Gustavo, nós nunca conversamos ainda sobre renovação, até porque nós acreditamos que com o fim da temporada, nós vamos ter tranquilidade. E eles mesmos, com a família, poderão discutir melhor essa condição. São 2 baita jogadores, o Rafinha tem uma história, foi campeão aqui com a gente, que era um sonho dele, era um sonho nosso. O Luiz não precisa nem dizer também. Então nós estamos aguardando, mas a nossa expectativa é que a gente avance no tempo certo. Nós vamos conversar após a última rodada, que, salvo engano, é contra o Botafogo. É o último jogo. Aí, em seguida, nós trabalhamos com eles, falamos com eles e com seus representantes. Presidente, o São Paulo foi vice-campeão do Paulistão Sub-20 esse final de semana, né, na sexta-feira. Está vivo ainda na Copa do Brasil. Como é que o senhor vê a incorporação desses meninos de Cotia, né? Principalmente o Rian Francisco, Ferreira, que são nomes aí que estão se destacando, e não sei se já tem alguma conversa com o Zubeldia de levá-los para a Florida Cup ou até aproveitar algum desses meninos no Paulistão, no início do Paulistão. Tem alguma conversa nesse sentido, não? Tem. Nós estamos conversando porque, assim como nós fizemos transição no passado com o Beraldo, com o Pablo, com o Henrique, com o Moreira, com o Wellington, nós vamos fazer agora também. Só não sabemos a delegação para Orlando se eles vão fazer parte, porque tem a Copinha também,
que é um campeonato importante, embora nós não queremos ganhar títulos, só ganhar títulos na base, nós queremos revelar jogadores. Então essa é uma reunião que nós vamos fazer para definir. Tem a chance, Ferreira, tem Rian, tem o Igor, o Igor, tem jogadores com grande potencial para que a gente possa aproveitar e fazer dessa pré-temporada uma vista em todas as suas qualidades, porque o regional pode começar, inclusive com alguns jogadores da base representando a gente. Então, indo todos muito bem. A base será uma prioridade dessa parte da gestão desses últimos 2 anos e nós vamos abraçar a revelação de atletas.